Eu comecei na sexta-feira uma palavra sobre temor a Deus. O que eu explicava para as pessoas? Eu expliquei para as pessoas o seguinte, que às vezes não adianta você expulsar um demônio, não adianta você mandar o mal embora, quando na verdade a raiz do mal não é o diabo, é a falta de respeito que a pessoa não tem com Deus. Você consegue entender isso? Tem hora que a gente faz campanha, faz propósito, faz oração, põe a mão na cabeça, manda o mal embora, daqui a pouco a pessoa está na mesma situação de novo. Nesse caso não é o demônio o maior problema. É lógico, ele é um problema ali também. Ele está causando, ele está se aproveitando da ocasião. Isso é fato. Mas não é ele a raiz. Existe um grande problema quando eu e você não temos respeito pelas coisas de Deus. Aí a nossa luta passa a não ser mais contra o demônio. E aí você começa a lutar contra quem, pessoal? Contra Deus. Aí é um problema. Você não respeita as coisas de Deus. E aí eu comecei uma mensagem na sexta-feira explicando sobre o temor. Porque a palavra temor é respeito. É respeito. É obediência. E muitas pessoas às vezes acham que temem a Deus. E aí nós fomos para a Bíblia. E eu mostrei primeiro para as pessoas como você alcança o temor. Apontei para as pessoas, eu falei, olha, esse aqui é o caminho para quem quer respeitar a Deus. Se não for esse caminho, você não vai conseguir aprender a respeitar Deus. Inclusive essa mensagem está gravada. E aí eu peço até para você, ouça depois a outra mensagem para você entender. Porque não vai adiantar eu falar com você hoje sobre temor, e nós vamos tratar isso hoje, se a outra mensagem você não tiver em mente, não for clara para você. Porque aquela primeira mensagem já indica para você o primeiro passo, para depois a gente começar a colocar as outras bases, para você poder crescer numa coisa chamada temor a Deus. Hoje eu quero falar sobre um outro assunto, ainda dentro desse contexto, só que eu quero falar sobre o comportamento de quem tem temor. Você precisa entender, quem teme a Deus tem um comportamento diferenciado. Eu estava ali estudando e eu quero tratar com você o Provérbios 8. Abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 8, em nome de Jesus. Provérbios 8, abra lá. Você conseguiu achar aí, amados? Você que está em casa é a mesma coisa. Ouça lá outra mensagem para que você tenha uma ideia do que a gente está tratando. E uma coisa que eu sempre peço, tanto para você que está aqui na igreja com a gente, tem ouvido aquilo que o Espírito Santo tem tratado conosco, quanto as pessoas de casa, eu sempre digo, irmão, se essas mensagens te ajudam, compartilha. Eu prefiro que você compartilhe ao invés de curtir. Compartilhe. Pastor, foi bom para mim, abriu minha mente. Vou lançar no meu Face, vou lançar no meu Instagram. Faça isso. A ideia aqui é alcançar o maior número de pessoas possível. A gente precisa ser semeadores da palavra de Deus. Precisamos levar a palavra de Deus adiante. Nós não podemos reter o que Deus tem nos dado. Sabe o que eu tenho percebido? Durante muito tempo na minha vida eu nunca fui de postar aquilo que Deus dava para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito aleatória. Eu comecei a mexer com o Facebook agora, há um tempo atrás. Eu sempre falei, não vou ficar compartilhando tudo, não. Compartilho na minha igreja. E o Espírito Santo foi tratando comigo. Foi tratando comigo. Até que eu comecei a lançar tudo que Deus ia me dando. Comecei a compartilhar. Irmão, e a Bíblia é clara, Deus dá semente para quem semeia. A semente também é palavra, não é só dinheiro como muita gente pensa.
Não é só oferta. Semente é palavra também. E quanto mais eu semeava, quanto mais eu postava, quanto mais eu compartilhava o que Deus dava para mim, mais Deus me deu, mais Deus me deu. Fui multiplicando. As mensagens foram se tornando melhores. O Espírito Santo trazia as coisas com mais clareza, porque Ele só dá semente para quem semeia. Se eu não semear, Ele não vai me dar mais. Então isso é para você também. Não guarda para você o que Deus está tratando com você, o que é bênção na sua vida. Segue o fluxo, deixa fluir. Não seja você aquele que vai reter o mover das águas, não. Deixa a água passar. Você vai se aproveitar de tudo que Deus está lhe dando, e outras pessoas também serão alcançadas. Amém, queridos? Por isso eu digo para você, tanto você aqui quanto você de casa, se essa mensagem te ajudar, você compartilha em nome de Jesus, certo? Bom, falei para você abrir a Bíblia onde, pessoal? Provérbios 8, não foi? O verso que eu quero estudar com você é o verso 13. Diz assim, queridos: o temor do Senhor, verso 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Aborreço. Vou ler de novo. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Vamos parar um pouquinho por aqui, vamos entender. Vou ler numa outra tradução chamada King James. Na King James está escrito assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Quando eu comecei a ler nas outras traduções, todas elas não falavam só aborrecer, todas as outras traduções dizem odiar o mal. Eu preciso odiar o que é mal. Eu não posso compactuar com coisas erradas. Crente que teme a Deus não tem nada a ver com coisa errada. Você está entendendo, sim ou não? Nós não compactuamos com coisa errada. Se a gente começa a andar com a pessoa e ela é errada, não quer saber de se acertar com Deus, eu ando com ela para pregar o evangelho, mas se ela começa a ser uma má influência para mim, eu deixo de andar. Nós não compactuamos. Eu vou ali para levar a palavra. Se você analisar o texto do sagrado, você vai ver que Jericó foi amaldiçoada. Depois que o povo de Deus teve vitória, Deus falou: essa cidade está amaldiçoada. Mas Jesus entra em Jericó, sabe para quê? Para curar o cego Bartimeu. Se é para pregar o evangelho, se é para abençoar alguém, eu posso até ir lá. Prego o evangelho, abençoo, comunico as coisas de Deus, mas lá eu não fico. E às vezes está lá o crente, na mesa de bar. Não, pastor, de boa aqui, mesa de bar. Isso é lugar para você estar, irmão? A Bíblia Sagrada diz que eu tenho que fugir da aparência. Não é nem o que é, do que pode parecer mal. Fugir da aparência do mal. Se alguém olhando de longe pode parecer mal, você deveria estar fugindo. Isso é temor, é respeito. Porque o respeito consiste em odiar as coisas que são maus. São más. Então você precisa ter essa concepção. Está lá a pessoa no meio da festa, todo mundo está bebendo a sua cerveja, mas você, por causa da consideração de alguém, não, vou lá por causa que eu gosto dessa pessoa. Mas irmãos, cá entre nós, tem ambiente que para nós já não encaixa mais não, irmão. Mas tem crente que não está nem aí. Não, pastor, eu fiquei a festa todinha, todos os convidados foram embora, eu estava lá ainda, e a música do mundo rolando, e a pessoa tem crente que até dança. Bora dançar um forrozinho aqui, bora, a rocha. Está lá o crente. E há aqueles que vão dizer: não, pastor, não tem nada a ver não. Quando você tiver temor a Deus, quando você tiver, você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, o que eu fazia da minha vida? Misericórdia. Como é que eu compactuava dessas coisas? Como é que eu estava envolvido no meio dessas coisas?
Não, pastor, a pessoa me chamou para o aniversário. Muito bem, faça lá o seu papel de cristão. Vá no aniversário, a pessoa não é crente, vai lá, fica um pouquinho ali. Daqui a pouco você, ó, irmãozinho, obrigado por me convidar, vim por causa de você, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você, você me permite? É o seu aniversário, eu sou cristão, como é que eu não posso abençoar você? Peraí, deixa eu fazer uma oração. Meu Deus, derrama a tua bênção sobre a vida dele nesse dia tão especial. Abençoa a vida dele. Mas ó, eu vou ter que ir embora, tá bom? Obrigado. Ah, mas você já vai? Não, tá cedo, não. Cedo foi a hora que eu cheguei. Agora já deu, tá tarde já. Obrigado pelo convite, obrigado pela consideração. Eu também te considero muito, viu? Te amo em Cristo. Abençoa a pessoa e vai embora. Mas tem cristão que fica lá a festa todinha e ainda não vigia ainda para terminar de acabar. Se podemos colocar a palavra assim. Tá lá o crente, todo mundo tá bebendo cerveja, o crente mete um guaranazão Antártica. E quem olha de longe pensa que tá bebendo o quê, pessoal? Mas o crente não vê nada disso. Não vejo maldade, pastor. Não, você é muito inocente ou você não respeita a Deus. Porque a Bíblia ensina que você tem que fugir da aparência. Se pode parecer, você deveria estar fugindo disso. E você não está entendendo a coisa. E a gente fica nesse negócio de achar que a gente teme a Deus e às vezes a gente não entendeu o temor de Deus. Por isso que eu quero fazer esse estudo com vocês a respeito do temor a Deus. Vamos buscar na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o temor? Como que é o comportamento de quem teme? Para ver se realmente se encaixa com o nosso conceito de temor a Deus. Para ver se realmente a gente está tão certo assim como às vezes a gente está dizendo. Irmão, há muito tempo eu aprendi. Não é eu que estou certo. Quem está certo é a palavra de Deus, irmão. Eu tenho repetido isso por diversas vezes. Irmão, cada vez que eu leio a Bíblia eu falo, meu Deus do céu, eu estou longe. Eu preciso melhorar. Porque Deus me aponta na palavra dele como tem que ser, e eu falo, meu Deus, eu não sou assim. Me ajuda. Eu não estou lendo a Bíblia para me condenar. Eu leio a Bíblia e percebo quem eu tenho que ser. E eu percebo que eu tenho que melhorar. É assim que você tem que ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e perceber algo ali na Bíblia que você não faz, não é para você se sentir a pior pessoa do mundo e achar que Deus detesta você, Deus odeia você porque você não se encaixou, não se enquadrou ainda naquele padrão. Não é isso. Significa que você precisa mudar. E ao mesmo tempo, até postei isso no grupo da igreja, e ao mesmo tempo que você percebe que você está errado, que você está completamente longe do que deveria ser, você vai encontrar na Bíblia Sagrada um Deus que te amou mesmo assim. Todo errado. Todo errado. Todo cheio de conceito errado. E mesmo assim Deus decidiu amar você, morrer por você do mesmo jeito. Então não é motivo de você falar, eu vou desviar, vou virar a cabeça, porque eu leio a Bíblia, eu estou muito longe, não é para mim. Não, é para você sim. A Bíblia é o nosso manual e você precisa desse manual se você quiser viver bem aqui nessa terra. Você precisa adquirir o entendimento que esse manual nos repassa, se você quiser viver bem nessa terra. Por isso, o primeiro conceito que você tem que ter sobre temor é odiar o que é mal. Tem cristão que não está nem aí. A corrupção já está dentro dele. Ele reclama de político corrupto, mas a corrupção já está dentro dele. Ele já dá o jeitinho brasileiro dele. Ele nunca faz o que é certo, ele sempre está burlando o sistema. Ele faz isso. Aí vai reclamar do outro. Irmão, a corrupção às vezes está dentro da gente, a gente não percebeu. E a gente vai entrar nesse mérito. Você vai ver que a corrupção entrando em você, isso é falta de temor. Nós já vamos entrar nesse, não digo nem mérito, demérito. Porque isso é terrível, é triste. Então o primeiro ponto que você tem que entender: quem teme a Deus, irmão, não compactua com nada que é mal. Nada. Se você sabe que aquilo é errado, você não está no meio não. Mas vira e mexe, você vê cristão envolvido em coisa que não era nem para estar envolvido. Presta atenção. Segunda coisa que ele vai tratar aí, ele fala assim: o temor do Senhor é
aborrecer o mal ou odiar o mal. Depois ele fala o quê? É só odiar o mal só? Ele vem trazendo a lista, ó. Odiar o mal e que mais? A soberba. Eu fiz questão de buscar no dicionário o que significa soberba. Soberba tem a ver com orgulho. Tem a ver com orgulho. E uma das traduções do orgulho é atitude prepotente e ao mesmo tempo desprezo aos outros. Toda pessoa orgulhosa, ela sempre acha que está certa, ela sempre acha que está acima da média, ela sempre acha isso, ela sempre se sente. Toda pessoa que tem esse sentimento de orgulho, de soberba, ela sempre vai dizer uma frase mais ou menos assim: a minha verdade. A minha verdade é essa. Não tem a sua verdade. Não tem essa conversa, a sua verdade. É a verdade de Deus. Jesus falou: eu que sou o caminho, eu sou a verdade. Não é você, não é a sua verdade. Ele é a verdade. Mas pessoas orgulhosas têm a verdade delas, têm os conceitos delas. E por isso pessoas assim não conseguem respeitar a Deus. O André Valadão foi extremamente criticado por um tema que ele pregou na igreja que ele está, e o tema era orgulho, todo tipo de orgulho. Ele não falou só sobre orgulho LGBT, não. Ele falou todo tipo de orgulho, todo tipo de soberba. Como é que Deus trata pessoas que têm soberba, orgulho? Ele estava tratando todo tipo de orgulho, mas a galera quis detonar ele de todo jeito. Pegaram partes da pregação, deram um jeito de mudar, ou apenas tratar de maneira isolada. Mas quando você vai assistir a pregação toda, você percebe: não, ele não está matando, sentando a lenha nos outros, ele não está maltratando ninguém, não está sendo homofóbico, nada disso, nada disso. Ele está pontuando a visão de Deus, ele está usando parâmetros bíblicos para dizer: olha, é assim que Deus vê, é assim que Deus ensina. Qualquer espécie de orgulho, aos olhos de Deus, é abominável, e pessoas que alimentam esse tipo de sentimento dentro de si não vão conseguir temer a Deus, respeitar a Deus em nada. Você está entendendo até aqui, sim ou não? É importante você, enquanto eu estou pregando, você começar a analisar se você tem alguma espécie de orgulho. Tem que analisar se você tem alguma espécie de soberba dentro de você, se você se acha dono da verdade em algum ponto da sua vida. Tem gente que acha que é dono da verdade na criação dos seus filhos. A maneira dele sempre está certa. E geralmente pessoas soberbas, orgulhosas, elas se blindam para qualquer tipo de conselho. Elas não aceitam. E é por isso que elas não conseguem temer a Deus. Porque já que ela se fechou, já que ela tem a verdade dela, então ela não aceita nenhum tipo de conselho, nenhum tipo de indicação, orientação. Ela se fechou. E ela não vai temer a Deus assim. Salomão está dizendo: olha, temer a Deus é odiar o mal e odiar a soberba, odiar o orgulho. Pessoas que temem a Deus não têm essa característica. Não tem. Nós não somos orgulhosos, pelo contrário, aqueles que temem a Deus são extremamente humildes e dispostos a aprender em todo o tempo. Aqueles que são de Deus, eles têm a capacidade de se humilhar diante de Deus, porque perceberam que estavam errados. Aqueles que são de Deus, às vezes vão dormir pedindo perdão a Deus: Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Hoje eu não fui legal não fui um crente legal não. Hoje o meu comportamento não foi legal não. Tem misericórdia, Senhor, me ajuda. Me ajuda. O temor a Deus dentro da gente nos torna mais humildes, mais maleáveis. Deus consegue nos moldar. Tem gente que é duro, Deus não consegue moldar.
Porque uma vez que a pessoa planta algo na sua cabeça, ninguém mais tira. Isso é resultado de orgulho, isso é resultado de soberba dentro da pessoa. Mas às vezes a pessoa não quer enxergar isso. Não quer enxergar que ela se tornou orgulhosa. Pessoas orgulhosas não dão um braço a torcer. Você pode observar, toda pessoa orgulhosa fala: não vou dar meu braço a torcer de jeito nenhum. Ela morre no cansaço, mas não se dobra. Não assume que está errado. Tem pessoas que têm dificuldade em assumir que estão erradas. E isso faz com que você não consiga temer a Deus. E aí você tem um grande problema. Não é mais com o diabo apenas, mas é com Deus, porque a Bíblia Sagrada diz: Deus resiste ao soberbo. O soberbo vem e Deus resiste. Não, Senhor, Deus, eu estou precisando. Deus resiste. Pessoas soberbas. Você vai ter um problema com Deus assim. Você não pode ter um problema com Deus. Você tem que se alinhar com Deus. Quem está entendendo aqui, pessoal? Soberba. Depois ele fala sobre o quê? Vocês acharam aí? O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e odiar mais o quê? A arrogância. É o ponto de você humilhar as pessoas por você se achar melhor. A soberba é você apenas se sentir acima da média, mas a arrogância faz você humilhar o outro, faz você querer dar lição de moral nos outros, quando você é errado, quando você também é errado. Mas o fato de você se achar melhor em algum ponto em relação ao outro é que faz você se sentir superior para querer humilhar. E eu vou lhe mostrar na Bíblia Sagrada um exemplo clássico de pessoas que são arrogantes. Vamos dar uma olhada nisso? Deixa aí o Provérbios aberto. Deixa aí aberto. A gente já vai voltar. Vai lá para Lucas 18. Talvez você vai identificar aí. Lucas 18. Jesus contou essa parábola. Isso, Lucas 18. Conseguiu achar, amados? Verso 9. Olha só o que Jesus explica aí sobre pessoas arrogantes. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam quem? Os outros. E aí, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, presta atenção nessa oração arrogante, soberba. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Em contrapartida, verso 13, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, olha a palavra de Jesus para essa pessoa: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado,
e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui a gente vê o exemplo clássico de uma pessoa que é arrogante. E você vê que essas pessoas arrogantes, por mais que elas façam coisas certas, isso não justifica o arrogante. Você vê que ele jejuava 2 vezes na semana, ele dava dízimos, ele orava. Ele estava orando aqui agora. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou: ele não desceu justificado depois que ele buscou a mim. Porque ele se colocou acima. Não, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Eu não sou assim não. E nem tampouco como esse publicano aqui. Ele se sentia acima da média. E não só isso, ele humilhava os outros. Cuidado, irmão. Porque às vezes você tem esse comportamento na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Você está achando que está certo porque você vem na igreja e faz suas orações, entrega seu dízimo na casa de Deus e você se acha acima da média. Nós não somos melhores do que os que estão lá fora, não. A única diferença é que nós encontramos graça diante do nosso Deus e misericórdia. Eles ainda não. Mas nós estávamos na mesma categoria que eles, na mesma. O mesmo inferno que eles iriam, nós iríamos também. Só que agora nós estamos conhecendo a graça de Deus, e isso trouxe a nós esperança. E por saber que existe uma saída, a gente começou a desejar. Então, se há uma saída, eu quero. Se eu posso me livrar do inferno, então eu quero. Se eu consigo sair desta vida aqui sem ser um condenado, pois eu quero. Essa é a única diferença. Não se ache melhor porque fulano teve uma vida prosmícua lá fora, se deitava com todo mundo, bebeu todas, traiu a esposa, traiu o esposo, usou todo tipo de droga. Não, pelo menos eu só mentia só. Você iria para o mesmo inferno que ele. Nenhum de nós somos melhores. Porque para Deus não tem pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado, o salário dele é a morte. Acabou. Então cuidado, para não se sentir acima da média, por não ter feito coisas que os outros fizeram. E você não. Não, eu nunca adulterei, sou melhor do que fulano de tal. Eu, graças a Deus, nunca peguei no que é alheio, então sou melhor do que fulano de tal. Nós não somos. A única diferença, mais uma vez eu repito, é só a graça de Deus. Que você conheceu e está te salvando, está te mudando, só isso. No dia que eles conhecerem a graça de Deus, eles vão mudar também. E desculpa falar, os que estão errando hoje lá fora, quando conhecerem a graça de Deus, podem se tornarem mais fervorosos, mais fiéis do que você. E a gente se achando soberbo. Aqueles que são difíceis lá fora, quando Jesus pega eles, se tornam mais fervorosos do que a gente. Eu lembro de um episódio de uma mulher falando: pastor, meu marido era duro. Ele tinha raiva de crente, só não tem noção. Pastor, mas quando esse homem se converteu, ele colocou todo mundo no chinelo. Tem esse ditado aqui também? Colocar no chinelo? Pastor, esse homem lia a Bíblia. Ele lia, pastor. Ele lia, era com vontade, ele queria entender. E esse homem orava, esse homem jejuava. E a gente que era crente há mais tempo que ele não fazia essas coisas. Eu falei: pois é. E achava-se melhor do que os outros. Você consegue entender isso, pessoal? Então isso é arrogância. E a Bíblia Sagrada diz que pessoas arrogantes não conseguem ser justificadas diante de Deus. Não conseguem. Bom, volta lá para Provérbios. Aqui eu só fiz um paralelo só para você entender um pouco sobre arrogância. Volta lá para Provérbios mais uma vez.
Nós paramos em qual tópico aí, pessoal? Foi arrogância, não foi? Qual é o próximo tópico aí? E o mau caminho. Na tradução, na versão transformada, não fala mau caminho, fala corrupção. Corrupção. Na nova versão transformada, o texto diz corrupção ao invés de mau caminho. Tem uma outra tradução que ainda diz assim: mau comportamento. Olha, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que é corrupção no âmago da palavra? É quando você tem algo que é original, que é puro, e esse algo vai perdendo a sua essência. Ele já não é mais puro. E um exemplo clássico, quando fala de corrupção, a gente lembra logo do que, pessoal? De político. A primeira coisa que a gente lembra. Mas infelizmente a pessoa, ela até pode ter uma boa intenção, ela pode ter um coração bom, ela quer ajudar as pessoas de fato. Mas irmão, depois que entra lá dentro, se o cara não for de Deus de verdade, acabou. E não tem jeito, irmão. Quem é de Deus, irmão, vai bater de frente com o sistema e vai arrumar problema para a cabeça, vai ser ameaçado. Irmão, o negócio vai ser sério. Porque uma pessoa cristã, lembra do que a gente acabou de falar aqui? Primeiro tópico: temor a Deus é odiar o quê? O mal. Cristão é assim. Ele não compactua com nada que é errado, que é mal. E aí ele entra na política, o que mais ele vê é maldade. É maldade. Você fala, rapaz, aí tá demais. Quer dizer, você tirou o dinheiro da saúde pública e colocou no seu bolso. Quer dizer que tem gente morrendo e você sambando no dinheiro do povo. Quer dizer que você tirou o dinheiro da educação e comprou um negócio para você, uma chácara. Que absurdo. Quer dizer que você pegou o dinheiro, contratou uma obra, fez uma superfaturação, um valor exorbitante, o valor não era aquele, mas era só para fazer a lavagem de dinheiro? Então por aí vai. Então se o cristão entra num âmbito como esse, o cristão já começa a falar, meu Deus do céu. E aí tem dois caminhos: ou você se corrompe, ou você vai bater de frente com o sistema. E se Deus não for com você, só Jesus na causa. A Bíblia Sagrada diz que uma das coisas que o temor a Deus faz conosco é não permitir que a corrupção tome conta da gente. Talvez você já percebeu, é muito comum cristão sempre falar: Deus, me ajuda a voltar ao início, me ajuda a voltar ao início. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Isso é oração de crente constante. Por que a gente ora e pede isso? Para não se corromper. Se a gente começar a aceitar do jeito que a gente é ou está, a gente vai perder a essência. Daqui a pouco nem vai parecer mais crente. Por isso constantemente a gente pede: Jesus, me ajuda a ser fiel. Jesus, eu quero ser como eu era lá no início. Jesus, eu estou buscando. Jesus, eu estou me esforçando. Nós lutamos para não perder, para não se corromper, para não perder a originalidade. A nossa luta é essa. É para se manter do mesmo jeito quando você conheceu Jesus lá no passado, com aquela mesma essência, aquele mesmo respeito que você tinha pelas coisas de Deus. A nossa luta é para se manter daquele jeito. Esse é o temor. Por isso que o temor é odiar a corrupção. Eu odeio perceber que eu me tornei diferente. Eu odeio perceber que eu já não sou mais o mesmo. Isso me revolta. Isso faz eu querer voltar ao início de tudo. Isso faz isso comigo. Rapaz, antigamente eu orava mais. Aí você percebe que não está orando. Poxa, meu Deus, vou fazer um propósito aqui de oração. Eu tenho que voltar, eu tenho que fazer alguma coisa. Você percebe que você já não está mais lendo a Bíblia como antes. Quando você se dá conta que a corrupção está tomando conta de você, você está perdendo a originalidade, você logo levanta o propósito: Deus, em nome de Jesus, essa semana eu vou ler mais a Bíblia, em nome de Jesus. Vou colocar o celular para despertar, não sei, vou fazer alguma coisa,
mas eu vou ler a Bíblia mais. Eu não vou ficar do jeito que eu estou, porque eu odeio a corrupção, o mau caminho. Eu não aceito isso. Sabe o que isso se chama? Temor a Deus. É não aceitar a corrupção tomar conta de você. Você está entendendo, senhor? Não? É não aceitar se perder. É não aceitar perder a originalidade, perder o primeiro amor. É não aceitar. É o temor a Deus que faz você querer voltar sempre. Quando você vai se afastando um pouquinho, o temor a Deus te faz despertar e você fala: meu Deus do céu, deixa eu voltar. Você volta. É assim que é o temor a Deus. Tem mais. E por fim, e não menos obstante, diz assim, o último tópico: e a boca perversa eu aborreço, ou também odeio. A boca perversa representa o quê? Nas outras traduções, a boca perversa é traduzida por falar falsamente. Irmão, cristão não é falso. Não é falso. Se você gostou, gostou. Se não gostou, fala que não gostou, ué. Fala que não gostou, fala com jeitinho, poxa. Aqui uma camisa verde musgo para você. A sua cara, pastor. Não é não. Não é não. Você gostou, pastor? Rapaz, eu não curto muito essa cor não. Mas eu agradeço. Agora tem gente que é mais sábio um pouquinho e fala: não, pastor, eu comprei em tal lugar, se o senhor não gostar muito, o senhor troca lá. Pronto, está resolvido o negócio e ninguém fica chateado. Se trocar, o importante é que você presenteou e todo mundo foi sincero. Mas tem gente que fala que gosta de uma coisa quando não gosta. Eu lembro que certa vez um rapaz foi tomar açaí comigo. Eu falei: cara, bora tomar açaí, cara. Eu sou apaixonado por açaí. Se deixar, eu tomo de manhã, de tarde, de noite. Eu gosto demais, você não tem noção. E aí, eu levei um rapaz para comer. Eu falei: bora experimentar açaí aqui. Aí eu fui lá, preparei para ele. Ele comendo. Eu vi a cara dele assim, meio de quem comeu e não gostou. Falei: você gostou, rapaz? É bom. Aí daqui a pouco eu falei: rapaz, tu gostou mesmo? Rapaz, isso aqui parece areia. Eu falei: então não come, dá pra mim aqui, rapaz, pelo amor de Deus. Fica engolindo falando que gostou. Eu falei: por que você falou que gostou, rapaz? Não, que o senhor deu com tanto carinho. Eu falei: não, mas você tem que falar a verdade, ué. A gente fala falsamente. O temor que a gente tem a Deus faz a gente ser sincero um com o outro. E não só sincero para falar. E você tem que aprender a ser uma pessoa aberta a receber a sinceridade das pessoas. Tem gente que fica chateada. A pessoa foi sincera com você e você fica com a cara desse tamanho. Então vão mentir para você desse jeito. As pessoas vão começar a mentir para você, porque quando falam a verdade você fica com a cara desse tamanho, ué. Eu não sei você, eu não gosto de gente falsa. Alguém gosta aqui? Então aprenda a receber a sinceridade das pessoas. Aprenda a receber a sinceridade das pessoas. Eu sei que tem gente que vai na maldade, só para tentar te atingir. Mas tem gente que vai até procurar uma maneira de falar com você. Ô irmãozinho, eu sei que você fez com carinho e tal. É que eu não gosto muito. Estava lá no churrasco ontem. Aí então o irmão falou: pastor, o senhor gosta de gordura, essas coisas? Eu falei: irmãozinho, eu não sou muito chegado a gordura não. Buchada, essas coisas assim. Eu falei: eu também não sou muito chegado a esse negócio não. Meu negócio é carne de boi. Eu gosto, né? Eu gosto de um porquinho, a gente come também. Mas tem que ser sincero. Quando eu era pequeno eu comia trigo, comia uma orelha de porco. Eu não sei, eu fui crescendo, os gostos foram mudando, não sei explicar isso. Agora uma coisa é fato, desde pequeno, minha mãe sabe, nunca gostei de gordura. Colocava gordura no prato, eu cortava e deixava de ladinho ali, pronto.
Aí eu vou mentir, vou falar para os irmãos: irmão, eu gosto de gordura. Cadê aquela gordura assim, açaí, que eu quero ficar me lambuzando com a boca toda melada? Vai, me dê aí. Não posso mentir. O temor a Deus em mim vai fazer eu ser sincero com as pessoas. Você entendeu isso ou não? Isso aqui é princípio para quem quer entender o que é ser uma pessoa temente a Deus. Se esse é o teu alvo, essa é a palavra para você. Pastor, eu quero ser temente a Deus, então eu vou lhe ensinar. Nesses dias, procure não faltar. O único culto que a gente não vai seguir esse cronograma sobre esse tema vai ser na segunda-feira. O culto de segunda-feira é diferenciado. Mas na quarta, na sexta e no domingo, enquanto Deus nos dá entendimento sobre essa questão, esse quesito chamado temor, nós vamos tratar, vamos estudar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração por você. Curva a sua cabeça, fecha os olhos. Meu Deus, e que a tua bênção seja sobre cada uma dessas pessoas. Pai amado, eu oro para que o Senhor conceda a nós o que o Senhor ouviu de Davi. Davi fez uma oração dizendo: una o meu coração ao temor do seu nome. A oração de alguém que quer respeitar a Deus. Que a nossa oração nessa manhã seja dessa forma. Eu não sei que hora essa pessoa na sua casa vai estar ouvindo essa mensagem, essa gravação, mas que a oração dela seja essa. A oração de alguém que quer respeitar a Deus. E que o Senhor nos ajude. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. E a você de casa, fique com essa palavra em nome de Cristo. Se foi bênção para você, compartilhe. Faça que nem um rio. Deixa fluir. Que abençoe você e abençoe outras pessoas também. Tá bom? Vamos se despedir do pessoal de casa aplaudindo o Senhor bem forte.